Fala, meus queridos, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre compatibilidade de fauna de ciclídeos africanos, especificamente do lago Malawi. Até porque a gente tem uma grande diferença aí de comportamento entre ciclídeos africanos do lago Malawi e ciclídeos africanos do lago Tanganica. Inclusive, dentro do lago Tanganica, né, dependendo do grupo e até mesmo da espécie dentro daquele grupo, o comportamento é diferente. Então, dentro dos conchícolas, do grupo dos conchícolas, existem conchícolas ali com comportamentos bem diferentes uns dos outros, né? Então, já é um lago, assim, vamos dizer, né, que precisa de um vídeo exclusivo para cada grupo ou para cada espécie, dependendo aí, né, da espécie. Então hoje nós vamos falar especificamente dos ciclídeos do lago Malawi, né? Eu separei 10 tópicos aqui, que são os tópicos assim que eu mais recebo perguntas. Vamos levar em consideração também que esse vídeo aqui é pra galera que quer deixar a fauna compatibilizada assim de forma harmônica também, sem ter aquela perseguição o tempo inteiro dentro do aquário, né? Sem ter, de forma resumida assim, sem ter aquele inferno, né, dentro do seu aquário de ciclídeos africanos. É claro que desses 10 tópicos, eu não diria que você é obrigado, eu tô olhando aqui para baixo porque eu fiz uma colinha aqui, né? Eu não diria que você é obrigado a seguir todos esses tópicos, mas quanto mais tópicos desse daqui que eu vou falar para vocês, citar para vocês, vamos dizer assim, acompanharem dentro da fauna, melhor será para os peixes que vocês tiverem, né, ali dentro do seu aquário. E é óbvio que eu tenho que começar aqui falando sobre a escolha aí das espécies que você vai habitar o seu aquário. Então, os ciclídeos africanos, né, dentro dos ciclídeos africanos do lago Malawi, existe uma agressividade maior entre ciclídeos de mesmo gênero e principalmente ciclídeos de mesma espécie, né? Então, se você tem no seu aquário ciclídeos de mesmo gênero, por exemplo, Pseudotrofeus e Pseudotrofeus, né, a chance deles encrencarem dentro do aquário é maior do que de um Pseudotrofeus com um Labidochromis, certo? Né? Se for Pseudotrofeus cianorrábidos, que é o famoso maingano, né, ou Auratus azul, como muitos chamam aí, se você tiver dois desses dentro do mesmo aquário, a chance deles brigarem é maior ainda. Então vamos procurar ter peixes de gêneros diferentes e principalmente espécies diferentes dentro do aquário, né? E essa agressividade ela pode se intensificar, que aí a gente já parte até para um segundo tópico que eu separei aqui, né, que são peixes de mesmo gênero, mesma espécie e machos, né? Ou seja, se você tem machos da mesma espécie dentro do mesmo aquário, né, esses dois machos aí, eles podem sim se encarar e viver no inferno, ali, vamos dizer assim, dentro do seu aquário, viverem brigando ali dentro do seu aquário, porque quanto mais semelhante, mais parecidos serem, de forma resumida, né, os ciclídeos ali que você tem dentro do seu aquário, seja em aparência, seja no comportamento, quanto mais parecido eles serem, maior a probabilidade deles brigarem, certo? Assim, isso falando bem de forma resumida, mas a gente vai entrar em maiores detalhes aqui durante o vídeo, né? Então o segundo tópico já seria emendando no primeiro, né? Se você tem machos e machos da mesma espécie, então aí sim a chance deles brigarem é maior. Só que essa questão de machos de espécies diferentes, né, é até chato. Pô, Matheus, então você está querendo dizer que ter um aquário só de fêmeas é melhor? Não necessariamente, galera, porque às vezes acontece com as fêmeas também, né? Mas nesse caso dos machos, né, não diria via de regra, mas em 99% das espécies de ciclídeos africanos do lago Malawi, a gente tem machos com uma coloração mais intensa, né, mais coloridos do que as fêmeas. E para quem é aquarista, é óbvio que a gente sempre procura os que são mais bonitos, né? Não faz sentido você ter um aquário só de fêmeas de Aulonocara, por exemplo. É claro que mesmo entre as fêmeas ali, você vai ter uma fêmea dominante, né? Só que as fêmeas de Aulonocara são todas acinzentadas, né? Quando é uma fêmea de Dragon, por exemplo, ela não tem a mesma intensidade de coloração do que um macho de Dragon, né? Então, é quase via de regra que a fêmea tem uma coloração mais opaca ou menos intensa do que o macho, muito menos intensa, né, do que o macho. Pode ser que a fêmea pegue um pouco da coloração do macho quando você tem uma fêmea dominante ali dentro do aquário. Às vezes acontece, é algo um pouco difícil de acontecer, mas às vezes acontece da fêmea tomar comportamento de macho, né, e começar a bater até em outros machos ali dentro do mesmo aquário. Às vezes acontece, tá? Eu vou falar várias coisas aqui que vocês vão pensar, cara, mas eu não tenho saída e tal, galera. A gente está falando de ciclídeos. Ciclídeos, de um modo geral, são peixes que têm um comportamento muito complexo. São peixes muito temperamentais. Então, às vezes também, que é um terceiro, seria assim, um terceiro... Na verdade, esse seria até o bônus que eu ia comentar no final do vídeo, né? Que é contar com o temperamento do indivíduo que você selecionou ali.
Porque às vezes você pode ter uma espécie que você vai ler em todas as matérias aí que você encontra pela internet, aquela espécie é tranquila. Mas você, de repente, dá a sorte de ter um fora da curva ali, né? Um bichinho que, tipo, um Labdochromos caeruleus, que é um capiroto, né? Pode ser que aconteça. Um elegans ali, que é um capiroto, né? Pode ser realmente que aconteça, mas é um ponto fora da curva. Da mesma forma que a gente pode encontrar Auratus, que é um bicho que, na minha opinião, é um dos mais agressivos do Lago Malawi, que a gente tem disponível aí, né, para comprar. Da mesma forma que você pode ter um Auratus, que é uma moça. É difícil de encontrar? É difícil de encontrar, mas pode ser que aconteça. Ou um pulpicã, ou como muitos chamam de Afro White Top, né, que todos os que eu tive eram bem agressivos, né, pode ser que você encontre um que é bem tranquilo. Então, às vezes, tem um ponto fora da curva, por isso que eu falo do temperamento daquele indivíduo específico. É claro que você não vai ficar comprando, testando para, sabe, ficar fazendo testes. Isso não é bacana, não é tão, vamos dizer assim, não é saudável, né? Então isso seria até um bônus, né, que eu falaria aí no final do vídeo, que acabou cabendo aqui nesse momento do vídeo para vocês. Então, já falei de gênero, espécie, já falei de machos da mesma espécie, e agora a gente vai para coloração e marcação, né? Que a coloração e marcação andam ali lado a lado, né? Então, peixes que têm a mesma coloração, mesma tonalidade, tipo o mesmo azul, como por exemplo o próprio Maingano, o Auratus azul, com o Demazone pombo. Ambos são azul de mesma tonalidade, e por experiência própria, inclusive, a gente vê muitas brigas entre esses dois aí dentro do mesmo aquário, né? Ou quando a gente vai para o quesito marcação, né? Somente marcação, tem colorações diferentes, um é amarelo e outro é azul. O próprio Auratus com o Maingano, Auratus com Auratus azul. Eu falo Auratus azul porque não é o nome correto dele, né? O Auratus e o Maingano são espécies diferentes, de gêneros diferentes, inclusive, né? Só que são peixes que têm a morfologia, né? Que é até um outro tópico que eu vou citar aqui, e marcação e marcação semelhante. Então, nessa questão da marcação semelhante, né, eles também podem se encarar. Eu já vi várias situações aí de Auratus brigando muito com o Maingano dentro do mesmo aquário. Aproveitando que eu tô falando desse terceiro tópico aí, coloração e marcação, vamos puxar para um outro também, que é bem próximo, que eu acabei citando aqui, né, que é a morfologia. Morfologia, no caso, para quem não sabe, é o formato do corpo. Então, o formato do corpo também. Se eles têm ali um formato de corpo parecido, o próprio Auratus azul, o Auratus comum, né, eles têm um formato de corpo bem parecido. O Sokolov e o Demazone, eles também têm um formato de corpo bem parecido, né? Então a tendência é que eles vão se encarar ali em algum momento dentro do aquário. E lembrando, galera, isso tudo que eu tô falando aqui é para vocês reduzirem as chances de terem grandes problemas ali dentro do seu aquário, né? Para vocês não terem grandes embates ali entre as espécies que vocês vão selecionar para as suas faunas. Então, inclusive, vai anotando aí que são tópicos realmente importantes. A partir desse tópico aqui que eu vou citar para vocês, vocês podem entrar num site que inclusive eu recomendo muito, que é o malawi.se. Lá tem uma parte que é a lista de espécies, né? E a partir daquela lista ali vocês conseguem ir montando, né, a fauna dos seus respectivos aquários. Eu comecei desse jeito, hoje eu já monto de uma forma mais instintiva, né, e com a experiência que eu tenho já de bastante tempo aí cuidando, né, de ciclídeos africanos, então para mim hoje é muito mais tranquilo, né, que é algo, inclusive experiência a gente vai pegando com o tempo, é super normal. Então de fato também a morfologia conta bastante para isso. Lembra que eu falei lá no início do vídeo? De um modo geral, peixes que se parecem muito, independente se é morfologia, formato do corpo, ou se a coloração, ou se a marcação, né? Dei até o exemplo do Auratus com o Auratus azul, tem coloração diferente, mas a marcação é semelhante, até a morfologia também é bem parecida, então eles se encaram dentro do aquário. E tem aqui também o quinto quesito, o quinto tópico que eu separei aqui, que é o tamanho deles na fase adulta, que vai também influenciar nisso tudo aí, né? Então se você tiver um ali que tem a desvantagem já no tamanho, também não é via de regra, tá? Porque o Demazone é pequenininho e encara peixes bem maiores do que ele, né? Mas, mais uma vez, é um ponto fora da curva. Sempre vai ter um ponto fora da curva. Vocês vão conseguir encontrar um ponto fora da curva dentro de cada tópico que eu falo aqui, tá, galera? Por isso que eu tô, tipo, é um jogo aberto aqui com vocês. E esses tópicos que eu tô falando aqui, né, não são regras engessadas. Tanto que eu tô tentando sempre mostrar pra vocês aqui no vídeo que não é algo assim, 100% de certeza, Matheus, que vai dar certo. Não, galera, são ciclídeos. Né, como eu falei, que seria um tópico bônus para o final do vídeo, são ciclídeos, eles são temperamentais, então a gente ainda depende do temperamento do indivíduo, né? E eu acho que essa é a compatibilidade da fauna, você fazer a fauna dar certo, é a melhor parte de todas. Mas calma, você deve estar pensando agora no momento, mas o cara tá falando isso tudo, então não tem saída para criar ciclídeos africanos? Eu gosto tanto de ciclídeos africanos, são tão coloridos, né, são tão bonitos, né? Eu queria tanto criar, mas pelo que você está falando, então não tem jeito, compatibilizar é muito difícil.
Não, calma que a gente está quase na metade do vídeo aqui ainda. Então o tamanho da fase adulta também vai colaborar muito para isso. Não tenham ciclídeos que na fase adulta, tipo, um fica com 15, 16 centímetros e o outro vai ficar com 10 centímetros. A diferença é bem grande, né, entre eles. Então procurem sempre ter ciclídeos ali que vão ficar sempre próximos ali. Bota aí, vamos botar um range aí de no máximo 4 centímetros na fase adulta de um para o outro, né? Tipo, um Labdochromis caruleus que na teoria fica com seus 13 centímetros e um Demazone que fica com seus 10 centímetros. Né? Então é aceitável ainda você ter peixes que ficam nessa faixa aí de tamanho, né? É próximo, vamos dizer, um do outro. Né? Quando vai passando já para os 16 centímetros, lembrando que o peixe não ganha só em comprimento, né? Ele ganha também em diâmetro, ele fica mais bombado, fica mais forte. Né? Então, às vezes a gente tem uma noção só do comprimento, mas tem outros quesitos também. Né? Então o tamanho na fase adulta conta bastante. Outra coisa que me perguntam bastante, Matheus, casal ou harém, ou você prefere deixar só o macho ali dentro do aquário, só um macho, né, de cada espécie. Vamos lá, isso também é complexo, porque vai depender principalmente, eu acho que a questão principal aí seria o tamanho do seu aquário. Não adianta você colocar vários casais dentro de um aquário de 200 litros, você vai ter muito problema ali dentro desse aquário, porque os casais vão dominar determinadas áreas, vão querer reproduzir dentro daquelas áreas ali, e você vai ter problemas com brigas, porque eles determinam o tamanho do território que eles dominam e às vezes acaba que um invade o outro e eles vivem brigando ali dentro do aquário e você não quer isso. Né? Então, ter vários casais dentro do aquário é bacana? Olha, por um lado, se você respeitar a litragem ali bacana, para você manter vários casais, e quando eu falo litragem bacana aí, eu já diria um aquário acima de 500 litros, sem exagero, né? Você consegue manter a fauna de forma bem harmônica, porque os machos, eles vão ficar mais preocupados em dominar aquele território, eles vão se preocupar mais com as fêmeas, né, ou a fêmea que ele tem ali, do que com outros machos, né? Isso falando que, via de regra, você tem vários casais ali, só casais formados dentro do seu aquário, tá bom? Mas quando você tem um casal dentro do aquário limitado, com outros peixes ali dentro, o que vai acontecer é que esse casal vai dominar um lado do aquário. Um aquário de 200 litros, para muitas pessoas, é um aquário grande, mas para um ciclídeo não é um aquário tão grande. Né? Então, vamos dizer que ele dominou um lado do aquário, ele vai pegar basicamente a metade do aquário toda para ele ali. Né? Então, ele vai dominar metade do aquário e o restante dos peixes vai ficar todos na outra metade. Qualquer um que ultrapassar aquela linha ali territorial, ele vai sentar ali, vai sapecar o outro peixe. Sempre acho melhor manter em harém, né, os peixes em harém do que somente em casal dentro do aquário. Né? Sempre achei melhor o harém do que o casal. É o ideal, de fato, para eles. Só que se você manter num aquário limitado, pode ser que você tenha problemas. Né? Cara, o melhor tipo de aquário é o aquário monoespécie ou um aquário com poucas espécies. Eu vou dar aqui dois extremos. Né? Chindongo saulose, que o macho é azul com listras pretas e a fêmea é amarela. E o Labiotrofeus trivabassai, né? Que o macho é azul com a dorsal laranja e a fêmea é toda laranja com algumas manchas pretas. Né? Então você vai ter aí peixes de coloração completamente diferente, gênero e espécie diferente, formato de corpo diferente, marcação diferente, né, dentro do mesmo aquário. Você pode, inclusive, se quiser, montar um harém. Eu tenho um aquário de 400 litros. Né? Teoricamente, vou dividir em 200 litros para cada, teoricamente. Né? Então vai ficar um lado com trivabassai e o outro com saulose. Né? Então você vai ter ali uma jogada, entendeu? Uma jogada de coloração bacana, né? Porque o macho e a fêmea são de cores diferentes de ambas as espécies, né? E são de coloração diferente, morfologia diferente, é completamente diferente a morfologia, né? Enfim, eles são completamente diferentes, só que a gente não pode esquecer também da alimentação, né? Ambos são herbívoros, então isso também já facilita bastante na hora de vocês alimentarem os seus peixes. A alimentação eu não coloquei como tópico, porque você não depende da alimentação para ter uma fauna harmônica. Eu estou falando de comportamento, né, de agressividade e tal. Né? Mas, de fato, a alimentação entra numa compatibilidade de fauna. Por quê? Porque você é a saúde dos seus peixes. Né? Então, se você misturar ali peixes carnívoros com peixes herbívoros, né, você pode ser que tenha um problema na alimentação do seu aquário. Por exemplo, se você escolher a ração com base carnívora, né, para oferecer para os seus peixes, os peixes herbívoros, provavelmente, com o decorrer do tempo, se alimentando dessas rações base proteína animal, né, eles vão ter problemas intestinais. E isso não é bacana. Né? Então, se por um acaso você quiser ter peixes com hábitos alimentares diferentes,
que não é o ideal, né? O ideal é você ter um aquário só de herbívoros ou um aquário só com onívoros e carnívoros, certo? Nunca misture o herbívoro com outras linhas, vamos dizer assim, de alimentação, com outros onívoros ou outros carnívoros, né? Procure sempre separar esse em 2 grupos, certo? Mas se por um acaso você já tem carnívoro com herbívoro, o que você tem que fazer é adequar a alimentação do seu aquário para o lado mais herbívoro, né? Ou seja, você vai oferecer como base ali na alimentação rações ricas em vegetais, né? Vai ser algo assim que vai levar o seu peixe carnívoro a óbito? Cara, acredito que não. Mas isso sim pode influenciar no crescimento do animal, né? Ele não vai crescer do jeito que deveria. Ele não vai ter os nutrientes ali necessários, né, para o crescimento dele. Então isso não seria bacana. Então por isso que eu falo que o ideal é você ter peixes herbívoros, carnívoros e onívoros. Separar aí em 2 grupos, vamos dizer assim, né, e procurar não misturar. Então sobre o 6º tópico ainda, né, casais ou harém ou só o macho, né, eu prefiro manter só o macho, de um modo geral, só o macho, né, mas quando me perguntam casal ou harém, sem dúvidas, tá bom? Que é um macho para 3, 4 fêmeas ali, né, e esse macho ele vai se preocupar mais com as fêmeas do que com os outros machos ali que vai ter dentro do aquário, respeitando também o tamanho do aquário. Quanto maior, melhor sempre, sempre. O 7º tópico seria você já fazer uma pesquisa aí e ver quais são os mais agressivos, menos agressivos, né? Porque normalmente nos sites, né? No site mesmo que eu indiquei para vocês aqui, né? Tem uma parte lá dizendo que tem agressividade média, é um peixe que costuma ser agressivo ou não, é um peixe pacífico, convive com machos da mesma espécie de boa, como por exemplo aqui no meu aquário, eu tenho o Placidochromis phenochilus, né? O Tanzânia, que é um rapilocromídeo. Ele faz parte do grupo dos rapes, né? Por si só, já é um grupo mais tranquilo comparado com o grupo dos zambunas. Eu já vou chegar lá, calminha, já vou chegar lá. O Placidochromis phenochilus é uma espécie em que você vai ter um macho dominante ali dentro do grupo, né? Só que de fato, de um modo geral, assim, é uma espécie que os machos da mesma espécie conseguem conviver bem entre eles, né? Então pesquisem bem esses tópicos também dentro aí das espécies que vocês pretendem escolher, né? Porque de fato tem espécies aí que os machos da mesma espécie vivem bem dentro do mesmo aquário. Eu falei do Placidochromis phenochilus, mas no caso dos zambunas tem o Pseudotropheus elegans ou o Pseudotropheus acei. Agora eles mudam tanto de nome que eu fico meio perdido, tá, galera? Então vocês vão encontrar tanto como Pseudotropheus elegans quanto como Pseudotropheus acei missuli, tá? Ele é um embuna que vive bem em cardume, né? Então, assim, você vai encontrar algumas espécies que de fato vivem bem, né, num grupo que inclusive vai ter machos da mesma espécie. O próprio Labidochromis caeruleus, que é um pouquinho mais agressivo do que esses 2 que eu falei agora, mas eles também conseguem viver bem, né, tendo machos da mesma espécie ali dentro do mesmo aquário. E você vai encontrar ali ciclídeos africanos que são mais agressivos, menos agressivos. Para quem está começando, procure sempre optar aí pelos menos agressivos, né? Eu tenho vídeo aqui no YouTube falando sobre os mais agressivos, menos agressivos, tá tudo aqui no canal Mostreco Brasil para vocês, beleza? Já tem centenas de vídeos aí falando sobre ciclídeos africanos. O 8º tópico que eu separei foi o tamanho de aquário, né? Eu já citei aqui a questão do tamanho de aquário, que influencia, então é até simples falar sobre esse tópico, né? Quanto maior o aquário, melhor, né? Procure evitar aquários aí na linha, na conta 200 litros. Ah, montei um aquário de 200 litros para criar ciclídeos africanos. Cara, procura montar um aquário um pouquinho maior, procura montar um aquário de 300 litros, às vezes até no orçamento a diferença é pouca de um para o outro, vale mais a pena você ter um de 300, 400 litros que seja. Às vezes a gente se arrepende por ter montado um aquário tão pequeno, mas você pode ter certeza que você não vai se arrepender se você montar um aquário maior. Eu aqui me arrependo. Eu tenho esse aquário de 2 metros aqui, eu me arrependo que esse aquário aqui não tem 3. Entendeu? Então é mais ou menos por aí. A gente acaba se arrependendo de, caraca, eu poderia ter feito um aquário maior na época, não fiz porque eu não quis. Eu sei que às vezes a gente depende muito do nosso orçamento e a gente tem que respeitar isso, tá? Mas para quem tem o orçamento, eu não economizaria, não. Eu montaria um aquário o maior que eu puder dentro daquilo que eu tenho para gastar. Então, sempre aquário, quanto maior, melhor, cara, né? Para você ficar até mais confortável ali na hora de você montar a sua fauna. Às vezes a gente vê muito aí pessoal recomendando espécie tal para 200 litros, tipo auratus. Auratus acima de 200 litros, cara. Vai por mim, Auratus é um peixe que não fica bem em aquário de 200 litros. Às vezes a gente tira muito pelo tamanho do peixe na fase adulta. E no caso dos ciclídeos africanos, a gente não tem que tirar pelo tamanho na fase adulta. A gente tem que tirar pelo comportamento deles. A gente tem peixes
que ficam maiores do que Auratus, que ficam muito melhor no aquário de 200 litros do que o próprio Auratus. Um exemplo disso, as próprias Aulonocaras. As Aulonocaras são assim, é um gênero, né? E que tem espécies de peixes que são bem tranquilas. É claro que você vai ter ali algumas que são mais agressivas dentro desse gênero, mas no caso você conseguiria de boa montar um aquário só de Aulonocaras, né? Algo que é difícil de fazer de um aquário só de Auratus, né? Que os bichos são muito mais agressivos. Um aquário só de Melanochromis, um aquário só de Pseudotrofeus e por aí em diante. Então é muito mais difícil a gente montar um aquário só de Embunas do que um aquário só de Aulonocaras, certo? Então por isso que eu falo, às vezes a gente vê aí, aquário para Aulonocaras, acima de 300 litros. Realmente, o ideal é acima de 300 litros. Mas as Aulonocaras viveriam melhor no aquário de 200 do que os próprios Auratus. Isso é fato, tá? Inclusive você vai encontrar aí pessoas bem experientes, mas bem experientes mesmo, recomendando Auratus para aquários acima de 400, 500 litros. E quando eu falo bem experiente, galera, são pessoas que mergulham no lago, que fazem estudos científicos, tá? Isso tudo que eu tô tirando aqui, as minhas fontes de inspiração, vamos dizer assim, são pessoas que mergulham no lago. Tem livro escrito sobre ciclídeos africanos do Lago Malawi. Inclusive esse site que eu recomendei para vocês, o malawi.si, é um site que muitos das minhas referências, né, escreveram artigos por lá, tem fotos deles lá nesse site. Estou até passando uma fonte aí para vocês, assim, de estudo muito boa, bem confiável também. É malawi.si, tanganica.si. Não tem erro. O site está em esloveno, né? Mas se você abrir pelo Google Chrome, tem a facilidade lá que ele traduz todo o site, né? Então é só você botar lá do esloveno para o português. Tô até passando o bizu aí porque tem muitas pessoas que não sabem que idioma é aquele. Tamanho de aquário, vocês entenderam, né? Basicamente, quanto maior, melhor. Né? Não caiam muito nas ideias aí para Auratus acima de 200, Pulpican acima de 200. Cara, não é muito bem por aí que a banda toca, né? São peixes bem territorialistas, né? Quanto mais agressivo você vê lá escrito, agressividade alta, né? Quanto mais agressivo você vê, maior é a necessidade dele por espaço dentro do aquário. Então procura evitar. Normalmente esses mais pacíficos vivem melhor no aquário menor. Você separar entre grupos também. Lembra que eu falei para vocês esperarem, que eu ia passar um bizu bem bacana aqui, né? Vocês já deveriam estar achando aí que não tinha mais saída. Caramba, você tá falando coisa aí, Matheus, só tá desanimando a gente de ter ciclídeos africanos, né? Então chegamos aqui no 9º tópico, que são os grupos, né? Que grupos são esses? Nós temos dois grupos aí basicamente de ciclídeos africanos do Lago Malawi, né? Os Embunas e os não Embunas, né? E os Embunas são peixes bem mais territorialistas, mais agressivos, via de regra, tá? São bem mais territorialistas. Por eles serem mais territorialistas, eles acabam sendo, consequentemente, mais agressivos. Os não Embunas são mais pacíficos, né? Se eu fosse poder resumir para vocês, Embunas significa peixes que habitam rochas, ou peixes rochosos. Vocês vão ver várias traduções aí de Embunas, né? Mas, basicamente, Embunas são peixes que habitam as rochas. Peixes que habitam as áreas mais rochosas do lago. Do lago, né? Então é aquela espécie, aquele grupo onde eles vão habitar aquelas tocas, né? Onde tem a maior quantidade de concentração ali de tocas dentro do lago. Já os rapis, eles habitam mais as águas mais abertas, né? Dificilmente você vai ter um aquário de rapilocromídeo igual tem aqui. Meu aquário só tem rapilocromídeo hoje, né? E na maior parte do dia eles ficam nadando na água aberta aqui, na parte mais aberta do aquário. Eles não nadam tanto pela parte onde tem muitas rochas. Se você tiver Embunas, você vai ver de cara que o comportamento já é completamente diferente. Então os rapis, eles são mais pacíficos do que os Embunas, de fato, né? Isso eu posso garantir para vocês. Tanto que eu falei das Aulonocaras, né? As Aulonocaras fazem parte aí do grupo dos rapis, né? Dos rapilocromídeos ou dos não Embunas, né? E são mais pacíficas. Para quem está começando, eu sempre recomendo o grupo dos rapis. O que eu peço para vocês tomarem cuidado é o seguinte: a gente tem muitos rapilocromídeos que são predadores e ficam enormes. Poderia citar aqui o mais popular de todos, o Venustus. O Venustus a gente vê na loja pequenininho, né, com menos de 10 centímetros às vezes, mas é um bicho que na fase adulta aí pode alcançar seus 28, 30 centímetros. Pode demorar a chegar, pode, mas chega. E ele cresce muito mais rápido do que os outros. Inclusive é até um perigo, né? Ele crescendo mais rápido do que os outros, ele pode crescer tão rápido a ponto de os que entraram junto com ele lá no aquário no início podem ser predados por ele depois. Você vai ter dentro do grupo dos Embunas também os que são mais agressivos, mas é muito mais fácil você administrar até os mais agressivos, né, dos não Embunas, né, do que se você for comparar com os mais agressivos do grupo dos Embunas, certo? Então, se você for iniciante, está iniciando, procure sempre o grupo dos não Embunas. Você vai ver de cara, conforme você for pesquisando, inclusive nesse site que eu falei, o malawi.si, lá nesse site
você tem, assim que você entra, você clica lá na parte das espécies, vai ter um quadradinho escrito embunas e não embunas. Ali de cara já separa, então já vai facilitar também bastante a vida de vocês. E no grupo dos não embunas, a gente tem peixes tão coloridos quanto os próprios embunas. Vai ter espécies aí que vocês vão precisar ter um aquário maior, né, de não embunas, mas são peixes mais pacíficos. Vocês conseguem compatibilizar muito melhor uma fauna de não embunas do que uma fauna de embunas, até mesmo num aquário de 200 litros, que normalmente é o mínimo do mínimo recomendado para ciclídeos africanos do Lago Malawi. Pegou a visão aí, né, dos grupos, embunas e não embunas. Agora a gente vai partir para o próximo tópico e último, né, o 10º tópico que eu separei aqui para vocês, que são os ciclídeos que não são dos grandes lagos, né? Porque existem ciclídeos africanos fora ali do Vale do Rift, do Vale da Grande Fenda, né? Que o Vale da Grande Fenda a gente tem os 3 principais lagos africanos, que é o Malawi, Tanganica e Vitória, né? Mas a gente tem lagos e rios fora do Vale do Rift, o Vale da Grande Fenda, né? E, por exemplo, o próprio Joia, né, que muitos compram e colocam juntos, né, com ciclídeos do Lago Malawi, né, é um ciclídeo de rios africanos, não é um ciclídeo do Vale do Rift, né? Ou então, um que é muito confundido com o ciclídeo do Lago Malawi, que é o Zebra obliquidens. Ele é um ciclídeo do Lago Vitória, né, e ele tem um comportamento completamente diferente do ciclídeo do Lago Malawi. A partir do momento que você coloca ciclídeos que são fora ali daquela região, você começa a ter problemas. Por quê? Porque o comportamento, cara, dos ciclídeos do Malawi é completamente diferente de ciclídeos de qualquer parte do mundo. E o comportamento do Tanganica também, eu falei lá no início do vídeo para vocês, o Tanganica é ainda mais complexo, mas não é mais complexo no sentido de ser mais difícil, não, às vezes é até mais fácil do que o Lago Malawi, só que a questão é que tem particularidades ali por espécie, não por grupos, né? Então, é claro que em algumas espécies do Lago Malawi você também vai ter algumas particularidades, mas só que no Lago Tanganica tem muito mais particularidades do que no Lago Malawi. Então, quando você pega um ciclídeo que é de fora daquele lago ali, são lagos, cara, completamente fechados, né? Não são lagos que você vê, dentro do Lago Tanganica tem a tilápia do Nilo, né, que é a mesma tilápia. Então, isso aqui, cara, você vai ver que a tilápia do Tanganica é diferente da tilápia de qualquer lugar. Tem tilápia no Tanganica, né, do gênero Oreochromis, né, mas você vai ver que é diferente, né, das tilápias dos outros lugares. A mesma coisa aí pro Lago Malawi, né, é diferente da tilápia que tem no Rio Nilo, né? Então são lagos muito fechados, são muito diferentes dos outros ambientes, né? Não tem como você comparar com o Rio Nilo, que tem vários afluentes, ou tirar como parâmetro aqui a selva amazônica, né, que tem um rio e desse rio você tem dezenas de afluentes, às vezes centenas de afluentes. Então não é assim que funciona. O Lago Malawi é o Lago Malawi, fechadinho ali. Então, por isso que a gente encontra, inclusive, muitas espécies que são endêmicas desse lago, ou seja, só existem no Lago Malawi. Esse é o principal motivo pelo qual eu sempre falei aqui, bati na tecla. Esse, e tem mais a questão dos parâmetros, né, que eu não vou querer entrar em questão nesse vídeo aqui, da gente misturar peixes de regiões diferentes com os ciclídeos africanos dos grandes lagos, seja o Malawi, seja o Tanganica, ou seja o Vitória. São lagos muito fechados e o comportamento dos ciclídeos daqueles respectivos lagos é muito diferente, cara. Então é difícil você ter uma fauna harmônica misturando peixes de vários lugares diferentes, misturando ciclídeos de vários lugares diferentes, certo? Misturando ciclídeo americano com ciclídeo africano, que é muito comum da gente ver. Então, o que eu recomendaria também, que seria o 10º tópico, evitar misturar ciclídeos de outras regiões com ciclídeos do Malawi e ciclídeos do Tanganica, falando em compatibilidade de fauna. Pelo amor de Deus, eu sei que vai vir um monte de gente aqui nos comentários falar besteira, né? Porque, enfim, a gente vive numa era diferente, né? Então, o que eu tô falando para vocês aqui é um fato, não é um achismo meu. Tudo isso que eu tô falando tá escrito. Vocês podem procurar em vários artigos aí, vocês vão encontrar nesse site que eu recomendei para vocês, né, que são várias referências que escrevem dentro desse site aí, né, até livros aí do Adriano Koenig, Mark Smith, enfim, você vai encontrar em vários lugares diferentes essas informações que eu tô falando aqui para vocês, só que a diferença é que eu tô dando aqui mastigadinha, né, para vocês. Né? Quer misturar? Então você assistiu o vídeo até o final à toa, né, porque esse vídeo aqui não foi para você. Você já entrou no vídeo querendo misturar. E eu falei tudo aqui no vídeo que você não queria ouvir, né? Se você quiser aceitar a ideia, show de bola. Se não quiser também, aí, infelizmente, meu amigo, seus peixes vão sofrer. Então esse aqui é um vídeo que eu nem imaginava que ia ficar com esse tempo todo aqui, meia hora de vídeo.
Mas é um vídeo assim que muitos me pedem, eu já tinha vídeos falando sobre compatibilidade de fauna aqui no YouTube para vocês, mas eu acredito que esse daqui ficou muito mais completo, né? E é um vídeo que eu procuro trazer no formato mais de aula do que com muitas imagens, exemplificando, né? Mais passando a minha experiência para vocês aí. No finalzinho do vídeo eu sempre libero várias vantagens para vocês. A primeira que eu queria liberar, como você está procurando sobre fauna, tem uma galera aí que às vezes não tem oportunidade de comprar peixes diferenciados, né, nas lojas das suas respectivas regiões, né? Infelizmente eu tenho ciência disso. Né? Então eu tenho um amigo daqui do Rio de Janeiro, que eu já trabalhei com esse cara, que é o Thiago, da Abissal Aquarismo. Ele trabalha com centenas de espécies de ciclídeos africanos e ele envia para todo o Brasil, cara. E um cara muito gente boa, ele vai te dar um atendimento completo lá, tá? Ele não vai só te vender o peixe, ele vai te dar dicas também para você montar a sua fauna, né? Então, entre em contato com o Thiago, vai estar passando aqui na tela para vocês, Abissal Aquarismo. Eu vou deixar os contatos dele aqui na descrição, no primeiro comentário fixado para vocês também. E para a galera aí que está montando ainda o aquário ou está precisando de um produto, um equipamento específico, entra lá no site do Ecotop, www.ecotop.com.br, tem o nosso cupom lá, cupom Monster10, pegou o nosso cupom, lançou lá no carrinho, você já ganha 10% de desconto, e se pagar no Pix tem mais 7% de desconto. Então é muito desconto para vocês aí, principalmente para a galera que está montando aquário, ó. Chuchu beleza. Então eu só libero essas vantagenzinhas aqui para quem assiste até o final do vídeo. Duas pessoas aí de extrema confiança, duas empresas no caso, né, de extrema confiança minha, Abissal Aquarismo e Ecotop Aquário. Então é isso, meus queridos. Se restaram dúvidas, deixa aqui nos comentários, vamos esforçar, mas é muitas perguntas às vezes que ficam, né? Mas eu vou me esforçar para responder vocês. Valeu? Espero que tenham curtido mais um vídeo aqui. Deixem sugestões de temas para vídeos futuros. E é isso. Tamo junto. É nóis. Fiquem todos com Deus e fui.